Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você está sendo recomendado pela vida desse canal aqui, já se inscreva no canal aí. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do canal da ESPN Brasil, comentando tudo, né, sobre o Flamengo. Eles exaltam o Mengão, né, e também dizem que Pedro merece sim ser o 9 da seleção. Vamos ver o que eles falaram sobre o Flamengo. Fiquem aí com o vídeo. O gol ali marca um jogo sim, um jogo não, né? Tem 8 assistências e 80 minutos para participar de um gol. Ô, capitão, e aconteceu eu vou falar isso com o coração aberto, mas assim, aconteceu um fenômeno, né? A gente vê jogador voltando da seleção e voltando com futebol em baixa. Sim. O Pedro voltou da seleção e voltou para falar, ó, fui lá, deixei o meu, voltei, vou fazer o meu aqui. Ainda melhor. É isso, Dani. Tem jogadores que eu não sei, eu passei por isso também, né? Eu fui convocado para a seleção e, infelizmente, em um momento eu tive uma queda de rendimento. E aí essa pressão de, voltou da seleção e teve uma baixa, isso começa a te incomodar de uma forma que te atrapalha dentro do dia a dia. Então, assim, não é defender aos que acontecem isso, mas eu particularmente consegui retomar, mas passei por essa situação também. Com o Pedro, completamente diferente, né, Dani? Então, assim, o momento que ele vive é excepcional, né? É realmente o homem-gol do Flamengo, é o cara que tira o Flamengo de situações, às vezes, um pouco mais complicadas. Né, o povo, né, enfim, a imprensa, o Tite entendeu que ele era importantíssimo para a seleção brasileira, então foi convocado, teve alguns minutos aí para jogar, fez gol na seleção e quando volta ajuda demais o Flamengo a mais uma vitória, 3 gols em menos de 5 minutos, então não tinha feito um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo, em pouco tempo, define o jogo e mostra mais uma vez a capacidade que o Pedro tem de fazer gols e o momento que ele vive, que é realmente brilhante. Dá uma tranquilidade, gente, para o Flamengo agora nessa sequência, porque a gente vinha questionando, né, que o nível do futebol estava caindo um pouco, que não estava conquistando resultado no Campeonato Brasileiro. Esse jogo pode ser um jogo de virada, Zé? A tranquilidade dá toda hora, né? Porque... É o próximo jogo da tranquilidade, né, Zé? Mas é aquela... Você vai jogar quarta e domingo, tem isso. Mas assim, Prats, tá tranquilo na quarta e depois tá incomodado domingo, Zé. É louco, Tchaca. Presta atenção na conversa aí. Ele tá borrifando muito. É culpa minha. É culpa minha. Acho que esse pré-treino dele aí não... Ele demorou 1 hora para dar um... Gastou aqui para caramba. Não, voltando à tranquilidade. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o Flamengo pode estar jogando mal, 50 minutos, 60 minutos, só que o Flamengo tem jogadores que a qualquer momento pode decidir. Sim. Nós estamos falando do Caleri, que teve 3 oportunidades e não fez uma, o Pedro em 5 minutos fez 3. Sim. Aí você olha para o lado, você tem Gabigol, você olha para o lado, você tem Everton Ribeiro, aí você tem o Arrascaeta, você tem o Cebolinha. Olha a quantidade de jogadores que pode solucionar o problema do Flamengo. Sim. O Flamengo está mal. Vou fazer a comparação, já vou transportar para fazer a comparação na final da Copa do Brasil. Se o Renato estiver mal, o time do Corinthians sente demais. Se o Renato não conseguir jogar, o time do Corinthians sente demais. Mas o Flamengo, será que não corre um pouco com relação ao Arrascaeta, Zé? Não. Porque o Arrascaeta... Não, mas o que eu ia dizer... Os caras têm poder de decisão, mas tem mais gente para... O que eu ia dizer é que assim, o Flamengo tem vários jogadores. Para definir. Talvez o Arrascaeta seja marcado... E aí você tem o Everton Ribeiro que vai lá e... Sim. Aí você pega o 1 contra 1 do Cebolinha, que, coloca o Cebolinha, muda o Gabigol, porque assim... Porque o Pedro fez os gols, né, contra o Bragantino, mas a partida do Arrascaeta foi impressionante. O que eu falo é isso. O Flamengo, lógico, tem o poder de definição ali do Pedro, Gabigol, né, os caras têm muita competência para isso. Mas o jogo de meio campo ali, né, onde se cria a jogada, o Arrascaeta é meio que o Renato Abreu no... Renato Augusto. Voltou no tempo, hein? Um beijo ao Renato Abreu também, que a gente falou tanto aí. Eu conversei muito com o Renato hoje de outros assuntos também, que está morando em Orlando. Então, Renato, um beijo a você e a sua família. Mas não era você, né? Você foi um grande jogador, mas era o Renato Augusto no Corinthians. E o Renato fazia mais ou menos essa movimentação, ajudava vocês muito demais. Então, desculpa, vai lá. Não, só para dizer que ontem não, no sábado, foi interessante ver que ainda aumentando e olhando para esse jogo de Copa do Brasil, porque é inevitável que quando o Flamengo joga e o Corinthians joga, a gente vai sempre projetar a final, o momento das equipes. É um alerta, o Corinthians, apesar da vitória, não jogou bem, mas o Flamengo apresentou o repertório. O que a gente cobrava aqui... a gente vai analisar o Corinthians com calma. O que a gente cobrava aqui era um Flamengo que perdia, mas não tinha repertório, tentava, sentiu nesse momento a ausência do Arrascaeta, de outros jogadores. Nesse jogo, especificamente do Red Bull Bragantino, apresentou o repertório, o Dorival ganha o Cebolinha aumentando seu nível de entrega e
Eu não ia falar, mas eu vou falar porque aqui não tem off. vai eu ficar falo guardando mesmo. segredo. Aqui falando Não vestiário. guarda dinheiro, vai guardar segredo? Ele ficou me provocando. Aliás, eu tô mal nesse negócio de guardar dinheiro. Não. Ele ficou me provocando aqui, ele levantou um tema, Dani. Qual? Que é efervescente. O Zé gosta. Efervescente, Você põe assim, faz borbulha. É o seguinte, se o Bruno Henrique tivesse ok... Ok, não, jogando o que o Bruno tava jogando... Eu vou muito falar próximo de primeiro, porque aí você vai 2019, me contestar. Ele me provocou, eu falei, eu acho que quem jogaria o Pedro. E eu não sei não se é que o Gabriel, é difícil falar isso. O Gabigol não iria pra reserva. Você empurrou pra mim, agora fala o que você tá sentindo. Eu vou falar, eu acho que se no nível Você de quer entrega... tirar o Gabriel do time titular do eu Flamengo, acho que é corria isso? risco do Pedro, nesse nível de jogo dele. Sim. Se tem o Bruno Henrique jogando no seu ápice e o Gabigol nesse momento, quem vai pra reserva é o Gabigol. Não, mas o que eu falo, Edu, o que eu falo é que Agora, se o Bruno Henrique estivesse jogando você da acha que ia forma como ele frear o estivesse crescimento jogando, do Pedro? talvez pelo que a gente já tinha visto do Ontem ele ia cenário estar na vaga do anterior, Cebolinha. talvez o Pedro não tivesse tantas essa sequência, possibilidades, essa sequência eu quero dizer. claro. Imagina eu o não Bruno sei não, Henrique, cara. aquele Bruno Henrique que todos estão acostumados. Aí o Everton Ribeiro pela direita, o Gabigol centralizado. O Flamengo jogava com 3 atacantes. Tudo bem, mas o que eu Hoje tô... é uma outra formatação. Mas você acha que outra formatação, porque Sim. o Bruno Henrique se machucou, o Cebolinha não encaixou e abriu a chance. Nem o Marinho, que veio também com algumas Na verdade, o direita, Pedro né? mas tô dando um encaixou exemplo antes de- do Cebolinha efetivamente exatamente. chegar, né? Mas então vocês acham que o Mas que foi deu um encaixe espaço pela lesão do pro Bruno crescimento Henrique. do Pedro foi a sequência que ele acabou caindo no colo Entendo. dele? Com certeza. Não, Eu caindo aso no que- colo não, não. caindo não, de... Mas, sim, que abriu, o cenário que se abriu para ele. Ah, eu acho que o talento esse- dele ia fazer ele pegar esse essa vaga. sim Não, mas é ele já muito tem esse difícil. talento, Edu. Ele tem esse talento desde muito tempo. E ele era reserva de um Era time. reserva, exato. Todo mundo questionava porque o Pedro não jogava e a gente não conseguia mas eu achar acho o que ele tá espaço vivendo para ele. um Só dos que ele era o melhores cara momentos. que ele tinha menos minutagem no Flamengo e mais gols. As problema era participações quem dele. quem O problema sairia, era né? quem saía. Então, com a lesão do Bruno Henrique, Se abriu um espaço. se abriu um espaço e aí Dorival o que a gente tem que chamar atenção é isso também, o entendimento do Dorival e de um elenco, de um time, para mudar uma formatação. Sair de 3 atacantes para 2 atacantes, Everton Ribeiro centralizar um pouquinho mais ao lado do Arrascaeta, né? Aquele losango que a gente fala do meio de campo. Então, assim, um time que mudou o formato muito baseado na lesão do Bruno Henrique e no aproveitamento do Pedro. Mas é sintomático ver o Flamengo ganhando como ganhou do Red Bull Bragantino, porque o último jogo do Paulo Souza... Você sustenta, então, que se o Bruno Henrique estiver jogando bem, você tiraria o já Gabigol. mudou Eu quero de só que ideia. você Você termine tá isso. A gente quer só que você fale essa Só fale frase pra gente isso. botar no GC. Isso, Vai só dar fala corte, vai isso. dar corte, Se o vai, Bruno vai. Henrique estivesse jogando como 2019, o Pedro entraria no lugar do... Já tá lá, já. ó. Então pronto, Tudo é bem, isso. mas Só o que eu queria acho... saber brincando isso. com coisa séria. Eu não tô brincando. E, ó, é Eu não sintomático... consigo mexer no O Edu tá Gabigol. ficando triste. Você Não, eu almoçou tô... hoje? É porque tá vindo pesado. Tá É você, três foi você contra que um. Se puxou você não esse vier assunto. comigo... Foi você que... Eu você- sei, mas a eu gente falei... já fala de um assunto Sabe o que eu no imaginei? off. Sabe o que eu imaginei? Isso Eu não vou é assunto pra levantar, você. eu vou levantar, pelo menos um Ó, de lá vem eu comigo. vou Mas te veio ajudar três, de tudo outra bem. maneira. Tudo bem, não. Vou te ajudar de outra maneira, porque concordar nessa com você vai ser complicado. Então eu vou resgatar um negócio que Rafael Prates disse aqui, que foi interessante, que a tranquilidade dura até o próximo jogo. mas- Você não acha que pode ser um ponto de virada, na Prates, seleção. assim, Pedro no ou Gabigol? sentido de recuperar... O que é, Porque eu tô Eduardo? continuando, porque quem tá na seleção? O Tite tem os dois à Ah, disposição. não, mas esse é o critério? Não, quem tá me entregando Não mais? fala em seleção, não fala em Hoje, seleção. com passada. relação a gols, a gols é o Pedro. Edu, você não tá bem, Vira aqui a Edu. cadeira um pouquinho. Fica isso, Ô, melhor. Prates. Melhor. Vamos voltar. Voltando ao que você estava dizendo. Eu vou me pro fala canto aqui. do castigo. Não, pode ser. volta, pode ser uma volta, Edu, tranquilidade. Olha volta, que situação, ó. E quer tirar o Gabriel do time. Olha o cidadão que quer tirar o Gabriel do A time. pessoa, Ele quando quer gosta tirar o do Gabriel do time, é o que Nenhuma acontece com ela aqui no condição, Futebol 90. Mas, Dani, pode ser importante, sim. Falar de coisa Pode ser séria. importante. O que a gente tem de pontuar e lembrar do jogo de sábado é o seguinte: o Bragantino ficou com 10 muito cedo. Não sei se ficasse acabou com a minha 11 se suspensão? mudaria alguma Sensacional, coisa. cara. Né? Mas o Pedro fez 3 gols em pouquíssimo tempo. Sim. Isso é um grande mérito do Pedro. O Flamengo, me parece que em pouco momento viu o jogo sob algum risco. O Flamengo foi realmente o dono da partida. Mas é ótimo, claro que sim. A semana para o Dorival já é diferente. Uma coisa era uma semana depois da derrota, como foi contra o Fortaleza. Aqueles empates com o time B, meio time A, meio... Sábado não. Sábado isso não vem à tona. O time fez 4-1, Pedro fez 3 gols, muda Os tudo. torcedores esquecem, né? O torcedor esquece. Esquece que tá
15 pontos, que pode ficar 15 pontos de diferença do Palmeiras. Não, mas para título já foi faz um tempo. Não, eu sei, mas eu tô dizendo... Eu não digo nem pro brasileiro, eu pensei mais para construir o time das finais, sabe? Jogar bem. Eu ia chegar nesse ponto. O torcedor esquece que tem 15 pontos de distância do primeiro e agora passa a acreditar nas Copas. A Copa do Brasil, pô, ganhou, olha, esse time que vai jogar contra o Corinthians, esse time que vai jogar a Libertadores, mas tem muita coisa pela frente. Mas eu ainda acho que o Flamengo... Eu acho que o Flamengo é impressionante a capacidade que ele tem o mercado da diretoria, né? O que a diretoria fez em trazer esses jogadores. Impressionante, meu. Você olha para o lado, você tem o Gabigol. Aí vai, o Gabigol sai, ó, tô sentindo uma coisa. Aí entra o Cebolinha. Não, e a molecada que tá vindo é muito o João Gomes, o que o João Gomes joga. Calma, né? Sim, mas eles o próprio Vidal, que tem, não é da mesma intensidade que tem os caras, mas ele faz essa bola rodar. A bola no pé é diferente. Aí você pega a característica, pega o Ayrton Lucas, o tempo todo. Aí você pega o Felipe Luiz, entra, o Felipe vem por dentro e arma o time com tranquilidade. Você vê as opções que o time do Flamengo dá pro treinador e ter essa tranquilidade para poder jogar, porque tecnicamente os caras estão acostumados a jogar em alto nível. E uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Se você buscar o João quando ele subiu, quando ele começou a jogar no Flamengo, e pegar o João hoje, você vai ver que a valorização dele e a capacidade dele de entendimento de jogo, a evolução é muito grande. Mas sabe que... Fala galera, chegamos ao fim de um vídeo aqui no canal. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.